Fala galera, beleza? Bom, vamos lá. E agora a gente vai para o próximo ponto importante, que é o fato do educador construir relações afetivas, tá? Isso é um dos pontos, talvez um dos mais importantes, pelo fato de ser uma relação humana, certo? Nós vamos ver lá no módulo, onde fala sobre construção de ética, de valores, e como isso é importante, tá? Então, você precisa construir relações afetivas, né? Você constrói relações afetivas. E a gente vai ver pontos importantes aqui. Primeiro, certo? Você e o outro. As relações afetivas, elas são sempre entre você e o outro, você e o grupo, tá certo? São as duas formas em que a relação afetiva vai acontecer no seu trabalho, tá? Na sua dinâmica. É você, educador social, e o outro, tá certo? Que você está lidando, certo? Seja ele uma pessoa que está ali fazendo parte do serviço de forma direta ou indireta. Você precisa desenvolver essa dinâmica de afetividade. Vamos fazer um parênteses aqui. Posne, mas o que é essa afetividade? Mas o que é essa relações emocionais, afetividade, é a mesma coisa? Calma, não se preocupa aqui. Agora eu vou passar o que o educador faz, né, aqui para vocês, e vou deixar vídeos bônus aonde eu explico cada uma dessas coisas na visão da psicologia. Então é importantíssimo. São vídeos do meu canal, eles vão estar aqui disponíveis, organizados para você consumir e aprender, certo? De uma forma bem tranquila. Então, bom, em resumo, relações afetivas são relações onde um afeta o outro, onde nós somos afetados, onde nós afetamos o outro, tá? Ou afetamos as coisas também. Existem vários tipos de manifestação, de formas de você afetar o outro. E existem vários tipos de forma do outro afetar você, certo? Então, essas relações de afetividade, elas vão ter várias características. E você precisa aprender isso. Por quê? Porque você aprendendo o que é uma relação de afetividade, de fato, você vai conseguir manipular as relações que você precisa construir uma dinâmica profissional. Então, assim, você é um indivíduo, certo? Você é educador social. A partir desse momento, a sua relação com o público, ela não é pessoal. Ela é uma relação técnica. Sendo assim, você precisa fazer alguns esquemas, usar algumas ferramentas para conseguir cumprir algum objetivo, conseguir alcançar alguma pontuação. Então você tem uma relação ali onde você tem já algo em mente, você já tem um alvo, né? Por exemplo, eu como educador social, quando eu converso com adolescentes, que é o público que eu curto trabalhar, as minhas conversas já são direcionadas. Eu tô aqui batendo um papo, às vezes falando de uma coisa que aparentemente é aleatória, mas no meu roteiro de trabalho eu já sei mais ou menos para onde eu quero ir, onde eu vou levar isso. Vai ser uma conversa descontraída, tranquila, e realmente mas ela é uma conversa que tem uma intenção, é uma conversa intencional. Eu vou encaminhando para uma situação onde a gente vai abordar outras coisas, né? Então, por exemplo, a molecada gosta de falar de relações, de sexo, de namoro. Vamos falar sobre tudo isso. E vamos falar no ritmo deles, né? Eles querem falar uma série de coisas que, dependendo do público, vão achar meio pesada a conversa, mas eu vou infiltro dentro da conversa, a gente vai bater um papo, e aí eu ganho um espaço para dar uma orientação sobre educação sexual e tudo mais. A gente vai falar sobre a importância de várias coisas, responsabilidade nas relações, um monte de coisa. Você consegue embutir dentro da conversa. Por que você conseguiu embutir dentro da conversa de uma forma tão eficiente, de uma forma tão direta, de uma forma onde até num próximo momento você pode cobrar isso e monitorar isso, e você vai se mostrar aberto para receber informações sobre isso, né? Por que isso foi efetivo? Por que isso foi sucesso? Por que deu certo? Você construir essa conversa, esse bate-papo em cima de uma conversa onde aparentemente para vários grupos ainda é um tabu. Porque você construiu uma relação de afetividade. Você foi manipulando a conversa ali. Então isso mostra que a nossa conversa, as nossas relações, elas são intencionais. Só que para que isso aconteça de uma forma mais efetiva, isso tem que acontecer de uma forma onde a troca de afetividade seja uma troca inteligente e pensada, certo? Então não dá para ir do jeito que eu sou me relacionar com as pessoas. Você precisa aprender
técnicas, tá? E você entender o que é afetividade já te ajuda muito, porque você vai entender e você vai refletir sobre aquilo que eu preciso levar em consideração, aquilo que eu não preciso levar em consideração, aquilo que diz respeito ao outro, aquilo que diz respeito a mim, ou aquilo que diz respeito especificamente ao serviço e ao meu manejo técnico. Certo? Isso é importante das afetividades. Espero que você tenha entendido isso. Então, é sobre o outro e sobre você. Segundo ponto, relações afetivas. Essas relações afetivas, geralmente, elas têm dois lados muito fortes, que é o lado do prazer e o lado do desprazer, tá? Então, isso é interessante porque você tem um lado das relações afetivas que vão gerar prazer, que são relações tranquilas, são relações interessantes, são relações onde você e o outro vão estar meio que em pé de igualdade sobre o que está sendo conversado, o que está sendo pensado ou o que está sendo aceito, né? E vai ter o desprazer também, onde vai ter o conflito, né? Onde vai ter o incômodo. Então as relações afetivas, elas sempre vão estar entre esses dois, entre o prazer e o desprazer, né? Então, o seu público, quando você vai estar construindo uma relação afetiva com eles, sempre vai estar na mira do prazer ou do desprazer nas suas relações afetivas. Então você precisa entender que as relações afetivas, elas têm esse poder muitas vezes de mudar a condição da pessoa. Por exemplo, condição emocional. Dependendo do que você for fazer, da sua relação afetiva, você vai atingir o emocional da pessoa, ou ela vai atingir o seu emocional. Então, você precisa entender que as relações afetivas, elas também são sobre você causar o prazer ou o desprazer. Isso é muito importante de vocês ter em mente, certo? Bom, vamos lá. Emoções. Na afetividade, os afetos, eles vão se manifestar de várias formas. Uma das formas são as emoções. As emoções são formas de afeto rápidas. Elas duram pouco e elas são intensas, né? Então, o nosso emocional respondendo a alguma coisa, tá certo? Então isso é muito importante. Então é interessante você já conhecer o quê? Como é que funcionam as emoções, o que são as emoções, certo? Não se preocupa, vai ter vídeo de psicologia ensinando para vocês o que são as emoções na psicologia, como a psicologia passa pra gente e ensina a gente. O vídeo vai deixar bem claro, você vai entender e você vai entender lá no vídeo posturas que você precisa assumir para que você domine a maior parte das suas emoções, para que você seja uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais técnica no seu serviço, para que você não seja afetado por qualquer coisa, certo? Isso é muito importante, principalmente para você se resguardar, né? E depois resguardar o outro. Quanto mais técnico, melhor, tá? Para você que tem dúvidas, pensando assim, pô, mas é a questão emocional do nosso trabalho. Se você está nessa aula, você já ouviu eu falar em aulas anteriores sobre isso, eu já expliquei. Então, não se preocupe, qualquer coisa, veja as aulas. Inclusive, a dica legal é você ver todas as aulas 2 vezes, para você realmente internalizar, tá? Sentimentos. O sentimento é uma outra forma de manifestação dos afetos. Tá? Você pode, eu estar conversando com você e gerar um sentimento em você ou te afetar de uma forma onde gerou um sentimento que não é muito agradável, ou que é muito bacana, ou que é muito gostoso, ou que é feliz. Pode gerar uma série de sentimentos. A grande diferença das emoções para o sentimento é que o sentimento é um estado que você vai ter de reflexão, de sentir algo, de ser afetado, mas isso na verdade é menos intenso do que as emoções, bem menos intenso, e ele dura muito mais. Você pode carregar um certo sentimento por uma pessoa a vida toda, né? Mas pode ser que, por exemplo, você carregou um sentimento sobre essa pessoa a vida toda, e aí um dia você foi no aniversário dela. Os sentimentos que você carrega sobre ela não são lá muito bons, mas um dia você foi no aniversário dela, conversou com um, conversou com o outro, você foi ali só para cumprir tabela mesmo, para estar presente, vamos supor que é um parente. Ele teve aniversário, e no aniversário você foi, bateu palma, e aí naquela conversa de estar naquele momento, no momento positivo, numa outra fase da vida dela, você fique emocionado, tá certo? Olha que interessante, por mais que você carregue um tipo de sentimento, você conseguiu se emocionar referente a alguma coisa que aconteceu com ela naquele momento. Então são 2 coisas diferentes e nós somos afetados dessas formas também, de formas emocionais e de formas onde vão ser construídos em nós sentimentos. E nós também temos a capacidade de construir sentimentos no outro, tá? Então tem que ter muito cuidado, é muito sutil, certo? Então, lógico que eu não estou aqui para explicar como é que funcionam essas estruturas, porque senão ia ser
um curso para cada ponto desse, mas eu tô aqui para esclarecer e resumir, que você já vai com certeza pensando aí coisas que você tá fazendo errado, coisas que você tá exagerando, formas em que você não tá administrando legal, ou formas em que não tá chegando em você de uma forma interessante, tá? Então, uma das coisas que nós fazemos aí é a construção de afetividade. Constrói o educador, então ele constrói relações afetivas. Certo? Perfeito? Entendido? Legal, né? Isso aqui é muito interessante porque isso tem muito a ver com o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio como pessoa, o nosso equilíbrio ético para lidar com o outro, tá certo? Entender tudo isso vai fazer você criar uma potência de lidar com o outro de forma mais profissional e mais técnica, certo? É isso aí, espero que você tenha curtido. Vamos para a próxima aula.